Começando, vamos falar sobre o multímetro analógico. O multímetro analógico, um dos primeiros multímetros que surgiram, ele consta com internamente um componente formado por uma bobina, tá? E através do campo magnético, onde circulará a corrente elétrica, que será medida, ou a tensão, ela irá deflexionar o ponteiro. Nós temos nesse aparelho várias escalas, sendo que nós vamos medir resistência, sendo a primeira dela. Nós vamos ter a escala de, não sei se vocês podem notar, a escala de resistência ela inicia ao contrário, ela inicia da direita para a esquerda, ou seja, em repouso ela vai estar marcando o infinito, tá? Nós vamos ter aqui um símbolo, né? Temos o símbolo ohm, e nós vamos ter essa marcação invertida, porque ela começa através do infinito e vai até o zero, ou seja, quando a minha corrente for total, eu vou estar marcando zero. E quando eu tiver alguma resistência, eu vou aumentando o meu valor de resistência. Nesse aparelho, nós temos várias escalas. Então nós temos a escala de DC volts, ou seja, corrente contínua, tensão de corrente contínua. Nós temos a C volts, que seria corrente alternada, volts. Nós temos a escala de DC miliamperes, seria corrente contínua em miliamperes, e temos a escala de resistência. E nós temos aqui uma escala que até ela é classificada como HFE, que nós usamos para fazer a medida do ganho, geralmente de transistores. No nosso caso, esse multímetro, ele tem uma escala onde você vai selecionar o que você vai medir. Você também tem esse botão onde você vai fazer o ajuste da escala inicial do nosso multímetro. Porque normalmente, se você for iniciar uma leitura sem fazer o ajuste, você pode ter alguma diferença na leitura dele. E nós vamos ter várias escalas, como eu disse. Então, AC volts, 10 volts, nós vamos ter decibéis, até decibéis nós mediríamos aqui. Nós temos DCVA, ampere. Então nós vamos ter várias escalas. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você ler, que dependendo da escala que você coloque aqui, é o que você vai estar lendo lá em cima, tá? Então você pode ver que você tem aqui, ó, 0, 50, 100, 150, 200, 250. A de cima vai estar 0, 10, 20, 30, 40, 50. E logo acima vai estar de 0 a 10. Então nós temos uma escala de 0 a 10, uma escala de 0 a 50 e uma escala de 0 a 250. Tá? Então se você for analisar, essa escala vermelha que está marcando aqui AC, né, 10, ela vai marcar, você vai ler quando você for estar medindo 10 volts. Da escala de 0 a 10, 10 volts. Escala de 0 a 50, 50 volts. Escala de 0 a 250, 250 volts. E quando for escalas intermediárias, aí você tem que fazer a conversão, ok? Porque você não vai ter uma escala para cada valor. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalas. Você não vai ter tudo isso em escalas aqui. Nós vamos ter uma para resistência, ok? Já excluiu uma. Então, todos os valores aqui, ó, que nós vamos ler aqui, vai estar nessa escala de resistência. Tá? Então, cada escala que você colocar, ela vai fazer uma leitura de acordo com a escala que você colocou. Ok? X1 seria o seu valor vezes 1. Então, seria ele mesmo. X10 seria o valor que você leu vezes 10. X100, o valor que você leu vezes 100. X1K, o valor que você leu vezes 1000. E X10K
o valor que você leu vezes 10.000. Tá? Não é uma escala difícil. Para quem veio dessa época, é tranquilo trabalhar. Mas para nós, o pessoal mais novo, né, já está acostumado mais a trabalhar com as escalas digitais. Nós temos onde nós conectamos os nossos plugs, né, os nossos cabos de teste, sempre positivo, vermelho, e negativo, preto. Tá? E nós temos essa outra saída aqui de output, ok? Então nós temos, que seria uma conexão de saída. Então, o comum, nós trabalhamos sempre aqui. Tá? Então, nós temos todas as escalas em branco, tá? E nós temos uma escala em vermelho. Essa escala é uma escala que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando você for tomar, geralmente fazer uma leitura de tensão, ou de medir 220 volts, você tem uma escala de 250 e tem uma escala de 1000. Tá? Aconselha-se sempre usar uma escala maior de início, porque nunca você sabe. Você pode estar medindo 220 e onde você estiver lendo pode ser 380. Tá? E sempre comece do de cima na escala maior para a escala menor. Aqui também você tem um ajuste de ponteiro. Então é um aparelhozinho cheio de acertos. Então você tem que ter autoconhecimento do que você está fazendo. Este é um multímetro comum, você encontra nas lojas de eletrônica. Tá? O pessoal da velha guarda é difícil aquele que não tem um aparelho desse, porque em algumas situações você consegue facilmente descobrir problemas devido à agilidade de leitura, porque a leitura dele é instantânea. Ok? Este seria o nosso multímetro analógico, porque você analisa para fazer uma leitura. Agora iremos falar sobre o multímetro digital. Este é um multímetrozinho digital, bem tranquilo, made in Taiwan, lugarzinho para pendurar na cinta, aquele outro não tem. Suportezinho para você colocar ele em pé. Tá? Nós temos a escala dele. Tá? Esse multímetro aqui, aquele outro está sem bateria, mas esse está com bateria. É o meu multímetro de uso, é o meu cavalinho. Fica dentro da minha caixa de ferramentas, jogado junto com as chaves. Não deveria ser assim, mas você nunca consegue ter um cuidado muito bom quando você trabalha em assistência técnica, correndo o dia todo. Esse aparelho, você também tem as escalas dele. Nós temos a escala de DC volts, geralmente é sempre marcado do inglês, tá? Então seria DC volts, seria corrente contínua. Tensão, nós temos AC volts, tensão corrente alternada, que do português sempre lemos ao contrário, né? Então aqui, ó, tensão de volts, corrente direta, seria tensão corrente direta, e aqui seria tensão corrente alternada. Nesse meu, é um simplesinho, baratinho, eu tenho a escala de 750, quando você for medir corrente alternada, sempre tomar muito cuidado, sempre começar por 750. Depois cai para 200 caso a sua tensão seja abaixo de 200 volts. Aí nós temos a nossa escala de resistência, onde nós vamos medir a resistividade dos materiais, a resistividade à circulação dos elétrons. Nós temos uma escala pré-definida para semicondutores, diodos. Então nós podemos medir diodos, LEDs, nós podemos medir transistores, SRs, nós usamos sempre essa escala aqui. Nós temos a escala de 200, que é uma escala muito usada para quem mede continuidade. Tá? Geralmente quando você não pode estar olhando no visor, então você usa ela, porque ela vai fazer um bip, quando a vez que você fechar em curto, né? Vai estar dizendo que você tem uma resistência muito baixa, ela vai tocar um bip. Então, para você ver continuidade, tudo bem, mas para você ler valores exatos de resistência, você tem que estar olhando no visor. Então, essa é a nossa escala de resistência, ela é bem definida. Tá?
E aqui nós temos uma escala de DC ampere, ou seja, ampere, corrente direta, corrente, amperagem, ou ampere, né, desculpa eu falar amperagem, ampere, corrente direta, ou ampere, corrente contínua. Nós temos alguns valores, poucos valores. Então nós temos 200 milli, 200 micro e 2 micro. Por que essas escalas tão pequenas, gente? Esse multímetro, pode ver que ela só tem duas saídas. E essas duas saídas, quando você vai medir corrente, você praticamente fecha um curto. Você liga ela através de um resistor de baixíssima resistência chamada shunt. Resistência shunt. Essa resistência, ela cria uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser lida pelo aparelho e vai indicar o seu valor de corrente. Aqui nós temos uma outra divisão que geralmente é usada para transistores. Normalmente, quem é do uso contínuo, geralmente, eu sinceramente nunca cheguei a utilizar essa área do meu. Geralmente eu já pego, coloco aqui e vou testar terminal por terminal. Mas aqui você consegue medir, inclusive para você ver o ganho do transistor. Tá? Então você tem que ter certeza do que você está lendo, fazer um teste antes para você estar usando essa área aqui. Com isso, pode ver que nós já demos a volta no nosso multímetro. Ele é bem simples, mas atende a nossa necessidade do dia a dia. Nós temos como outro as nossas conexões. Nós temos as nossas conexões sendo positivo e negativo. Pessoal, o fato de você conectar corretamente isso aqui ajuda, porque se você for medir um diodo ou uma bateria, ele vai estar indicando para você a polaridade. Então, se você inverter, você vai ter uma leitura errada. Então, na escala de tensão, certo? Nós temos as duas escalas. Inclusive até eu vou estar fazendo uma leitura, tá? Não vai dar para vocês verem onde eu estou conectando, porém vocês vão estar vendo a leitura. Ok? Então, minha rede é 220, no momento ela está dando 212. Tá? Sempre tem uma variaçãozinha. Sempre tomar cuidado, ok? Nossa escala de DC, corrente contínua, ela vai até 1000 volts, ok? A nossa escala de corrente alternada, ela vai até 750, porque nós não temos a corrente completa, nós não temos corrente de pico a pico, a nossa tensão de pico a pico, ela é bem mais alta, tá? Por isso que a nossa escala de corrente contínua, que é a tensão correta, vamos até 1000 volts. Essa, como tem essa faixa do pico a pico, né, que ela gera em torno de tem uma porcentagem de 80% aproximadamente, 75% da tensão normal para a tensão de pico a pico, explicada muito mais à frente, não vamos passar muito à frente da situação. Na escala de resistência, como eu falei para vocês, tem a escala essa que vai emitir o bip, onde quer dizer que eu tenho um circuito fechado. Vocês podem ver que tem uma variação, meu multímetro já é bem usado, então ela vai ter uma variação, ok? Inclusive, ó, eu tenho um problema de cabo aqui, tá? Eu tenho que trocar o meu cabo, por isso está dando essa falha. Ou seja, o meu multímetro não é mais confiável. Eu não posso confiar nele, tá? Foi feito um conserto, mas não ficou bom. Eu tenho que trocar o cabo. E se você usa no dia a dia o seu multímetro, não deixe acontecer isso, gente, tá? Porque eu tenho outros multímetros, então eu me dou o luxo de deixar assim. Mas eu tenho que comprar um, ó, tá vendo? Era para ele estar dizendo que o circuito está fechado, ó lá. Ó, aqui, ó, o mau contato aqui, tá vendo? Eu vou medir direto aqui para vocês verem o quanto é o valor. Ok? Esse valor tem que chegar a zero, tá? Pode ver que dá uma variação. Então, se você for fazer leitura de valor, você tem que ler
o visor, tá? Mas já dá para vocês terem uma noção. Este é o multímetro digital. Temos várias categorias de multímetros digitais, tá? Este é um modelo. O próximo equipamento é um alicate amperímetro. Este alicate amperímetro, ele é um aparelho bom. Ele foi comprado para uso industrial, tá? Você tem equipamentos de vários modelos, várias marcas, várias escalas. Este é um multímetro que eu uso industrialmente. Por quê? Ele me fornece uma segurança quando eu uso em equipamentos, principalmente quando equipamentos motores, como veículos, né, motores. Pode ser, no caso, que eu usei ele muito para empilhadeiras. Porque devido a você ter um motor que trabalha com explosão e uma emissão de faísca constante, dependendo do aparelho que você usa, ele vai dar diferença. Ele vai ficar doido, ele vai dar falha de leitura. Então, essa foi a necessidade de eu comprar esse tipo de aparelho. Esse aparelho, ele tem uma escala automática, tá? Já não tem aquela escala que a gente já trabalhou, tá? Você não tem que tomar muito cuidado, porque a escala dela vai estar aqui, ó. Ele vai selecionar a escala. Ele vai começar da escala maior e vai até a menor. E aqui nós temos uma gama já bem maior de leituras. Nós temos tensão alternada, nós temos frequência, nós temos tensão contínua, olha lá, alternada, nós temos o símbolo da senoide, contínua, um traço reto mais um pontilhado. Depois nós temos aqui, ó, aquela escala que serve para medir semicondutores e o do BIP. Aqui nós temos a escala de resistência. Aqui nós temos uma escala de temperatura, Faraday e Celsius. Aqui nós temos novamente uma escala de corrente, né? Nós temos de tensão, aqui já temos de corrente contínua. Aqui nós temos uma escala de corrente alternada e frequência. E aqui essas duas regiões são desligadas. Aí nós temos aqui as instruções, logo aqui acima. Tá? Então, aqui nós temos mínimo e máximo, zero. Aqui nós temos a calibração de frequência, de temperatura, do BIP, liga, desliga. E também nós temos uma função, no caso aqui, ó, que seria de iluminação. Esse aparelho tem uma escala bem maior, vocês podem ver que tem um número de zero bem maior do que aquele outro, a sensibilidade é bem maior, tá? E cada vez que eu mudar ele, ele vai estar indo para a escala correta. Aqui vocês têm uma noção, ó, do gráfico da escala dele. Então, a partir do ponto que ele tiver aqui, é a escala que ele vai estar lendo. Então nós temos de 0 a 25, 50, 75 e 100, tá? Aqui nós temos, ó, o BIP, as alterações, ó, aparece o BIP, o sinal de ohm, tá? O zero, mínimo e máximo, ó, ele vai alterando aqui em cima. E essas seriam as nossas funções. E segurando apoiado, nós temos a iluminação para ambientes de pouca luz. Ok? Aqui, gente, nós temos um botão muito conhecido, o Hold. O Hold, ele é um memorizador. Para que serve esse memorizador? Quando você está fazendo uma leitura e ela tiver um pico de tensão, como uma partida de um motor, você usa o Hold. O Hold ele vai memorizar. Ou quando você precisar fazer uma leitura de corrente, onde você não tem como ler, você clica e você memoriza o valor dele. Esse é um alicate que eu comprei. Ele atende bem, tem uma boa abertura, entrada, uma boa abertura. Vocês vão ver vários sistemas de equipamentos. Este me atende perfeitamente. Muito bom equipamento.
Nós temos equipamentos muito mais caros, como o Fluke. Esse é um Minipa. Minipa é um fabricante muito bom, né? Nós temos uma categoria de isolação muito boa, né? Nós temos aqui bateria, ele usa uma bateria só. É muito prático. E não é tão caro, gente. Esse equipamento hoje, né, um modelo atual, ele deve estar na faixa de entre 400 e 500 reais. Nós temos aqui, gente, olha, não sei se vão conseguir ver, mas a nossa categoria. Esse daqui é um CAT 4. Então ele atende a categoria 4 e CAT 3. Então ele atinge, ó, uma isolação de 600 volts e 1000 volts. AC/DC 100 amperes, tá? Então ele lê até 100 amperes, ok? Então nós temos o que me atende. Esse daqui é um multímetro, ele mede tudo o que os outros que eu te mostrei para vocês faz e mais um pouquinho. Esse, eu tendo ele na mão, eu faço tudo o que eu preciso. Ele tem uma boa escala e ele tem uma boa isolação, então eu consigo fazer tudo o que eu preciso com ele. Mas eu preciso investir num equipamento tão caro? Não. Dependendo do que você vai fazer, você não precisa investir num equipamento tão caro. Nós temos equipamentos muito mais caros que esse, tá? Mas a necessidade sua de início, que nem aquele primeiro que eu mostrei, já é o suficiente. Mas eu preciso mostrar para vocês qual a utilidade. Corrente elétrica nesse aparelho, você não precisa abrir o circuito. Você simplesmente introduz ele, né, encaixa ele no cabo e faz a leitura. Para medir corrente com os outros, você precisa abrir o circuito para introduzir ele no sistema, senão você não consegue ler. Esse nós temos aqui. Esse é para medir temperatura, tá? Ele trabalha com sistema de bimetálico, né? Então ele tem aqui, ó, as posições, positivo e negativo, onde você encaixa aqui para ler a temperatura. Geralmente usa-se pouco esse equipamento, tá? Geralmente você acaba usando um high-tech, uma laser hoje. E você tem os cabos. Só de olhar, gente, já percebe a diferença dos cabos de um equipamento novo. Então ele vem isolado, ó, tá machucado de uso, tudo, mas é um equipamento muito bom. Ah, mas eu preciso comprar um equipamento desse? Não. No início não, gente. Somente no seu dia a dia. Somente se você tiver noção do que você vai estar fazendo no seu dia a dia. Ok? Então aqui, ó, eu tenho o meu multímetro, tá? Eu vou estar colocando ele aqui, ó. Nós temos aqui, ó, corrente alternada, ok? Está medindo tensão, tá? Ó, alterei ele para frequência. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Então nós vamos medir a frequência da nossa rede elétrica. Olha lá, pessoal, 60 Hz, ok? Olha lá a escala, tá vendo? Vamos agora medir volts. Ó, volts. Olha como a escala é bem precisa, gente, tá? Então, mais uma vez, eu vou medir a tensão da minha residência. (214,2 volts). Ou seja, nós conseguimos medir os décimos. E olha a escala, passou pela primeira, foi na segunda escala. Ok? Se fosse abaixo de 200, ele estaria usando a primeira escala. Conseguiram ver isso aí, ó, a escalinha dele aqui, ó. Perfeito? Vou fazer uma brincadeirinha agora. Vou enganar o meu multímetro. Olha, eu vou medir em corrente alternada e em corrente contínua. Só para vocês terem uma noção de como funciona o aparelho. Ó, pessoal, o aparelho praticamente ele não tem leitura,
tá? Dependendo do aparelho você até tem leitura, mas você não vai conseguir ter o valor da sua tensão. E nesse caso aqui ele percebe que é corrente contínua, ele não faz a leitura. Tá? Sistemas de segurança. Para fazer mais um testezinho, é uma coisa que você pode fazer, nós temos aqui uma pilha, tá? DC volts, vou medir ela. Não sei a polaridade, tá? Olha, até coloquei de uma maneira errada, tá? Para vocês verem o que acontece. Ok? Tensão contínua. Estou medindo uma pilha. Essa pilha está com problema, gente. Então, ó, pode ver que eu não tenho tensão alguma. Ok? Tá na minha escala. Ok? Tá na minha escala. Tensão. Eu estou medindo ela e ela já não tem tensão mais. Tá? Vamos pegar uma pilha que aparentemente esteja boa. Um 1.5 volts. Ok? E não sei se vocês notaram, gente. Olha o negativo aqui. Esse negativo está dizendo que eu estou colocando os cabos na posição errada. Eu estou colocando o positivo no negativo e o negativo no positivo. Agora vou completar aqui colocando certinho, ó lá. Positivo no positivo. Ok? Pronto. 1.5, 1.6 volts. Maravilha? Com isso concluímos esta aula básica, porém com uma explicação um pouco melhor, de equipamentos elétricos. Esses equipamentos eles se estendem para equipamentos de painel também, onde vocês vão ter a leitura de tensão, de corrente nos painéis elétricos. Mas para efeito de manutenção, para efeito de laboratório, são esses os mais usados. Obrigado pela atenção.